Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Eu vou falar hoje para vocês nesse vídeo sobre o Comitê de Ética, a Plataforma Brasil, como é que você deve fazer para proceder, né, para a inserção do seu projeto na Plataforma Brasil para que ele possa ser julgado pelo Comitê de Ética. Muito bem, então tudo começa com esse endereço aqui, tá certo? plataformabrasil.saude.gov.br e é o local em que você vai fazer, sempre que você entrar na Plataforma Brasil, né, para olhar como é que está o andamento do seu processo, com o seu login e sua senha. Então, se você nunca entrou, você precisa fazer um cadastro. E eu vou mostrar, então, desde o zero, como é que você deve proceder, tá bom? A Plataforma Brasil tem essa carinha aqui. Então, um pouco desconfigurada aí a imagem, mas ela tem mais ou menos esse visual. Tomem cuidado apenas, porque às vezes a Plataforma Brasil fica lotada. E aí a gente quer fazer as coisas, vai para frente, vai para trás e não sai do lugar, tá certo? Então, tomem cuidado só com isso. Vamos lá, então, na parte 0, como é que faz o cadastro na Plataforma Brasil? Então, você precisa primeiro, né, se identificar. Claro que você vai colocar um login, uma senha que vai ser cadastrado, né, pela primeira vez. Mas você precisa inserir a sua nacionalidade, CPF, nome, sexo, outro documento, geralmente o RG é o mais recomendado, data de nascimento, raça ou cor. Esses nomes que eu estou colocando aqui são os nomes que constam no cadastro, tá certo? Então, me desculpem aí, quem não fala mais sexo fala gênero, quem não fala mais raça fala etnia, tá? Então, só porque eu estou replicando aquilo que tem na plataforma. Dados complementares, você vai colocar o maior título acadêmico, a sua especialização e vai colocar o endereço do seu currículo Lattes. Vai colocar seus dados pessoais, CEP, endereço, complemento, bairro, país, estado, município, telefone, e-mail e se você tiver uma homepage. Nos anexos, você vai colocar o documento digitalizado, que é o RG e o CPF, uma foto de identificação e vai colocar, de fato, o seu currículo Lattes em PDF, tá certo? Isso que eu coloquei em amarelo, que eu estou destacando aqui de amarelo, por favor, é importantíssimo. Vai fazer total diferença na hora de você enviar, principalmente a sua folha de rosto, tá certo? Porque a primeira vez que eu fiz, eu sofri bastante, eu não gostaria que vocês sofressem também. Então, tá aqui. Adicionar instituição? Sim. Qual é a instituição que você vai colocar? Então, eu estou falando aqui da Universidade Federal do Ceará, certo? Então, você vai colocar essa universidade / Propesc, porque é essa Propesc que vai avaliar o seu projeto, tá certo? Então, e o seu processo como um todo, com todas as coisas que você vai colocar lá dentro. Faça isso assim que você entrar no seu cadastro. Porque depois, se você não fizer, você vai esquecer e vai sofrer enormemente. Não vacile, certo? Faça isso agora. Muito bem. Depois que você fez aí todo o seu cadastro, você vai poder iniciar o processo de cadastro do seu projeto propriamente dito, tá certo? Então, tem um momento que você vai clicar lá num botãozinho que você vai cadastrar o seu projeto, tá? E aí, quando você entra no cadastro, existem 6 partes, eu vou explicar cada uma delas. Na parte 1, são as informações preliminares. É tudo muito rápido, muito simples, tá? Então, você vai colocar aqui, vai responder as perguntas que ele coloca, né? Então, a pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa, né? Então, obviamente que sim, né? Senão a gente não estaria aqui. Informe o modelo que deseja preencher, ou simplificado, ou melhor, né? Porque a gente não vai estar trabalhando como o pessoal da medicina e da saúde, que faz uma invasão maior no corpo humano, né? A gente vai estar trabalhando só com elementos de aprendizagem, e aí eu estou falando da educação, porque é isso que eu estou orientando, né? Então, o pesquisador principal é você, orientando, né? Então, é você que vai realmente colocar a mão na massa na pesquisa, seja de mestrado ou doutorado. Então, você coloca seu CPF e coloca seu nome social. E coloca seu telefone e e-mail. Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema? Melhor não, cadastre você, certo? E aqui
você pode ter assistentes ou equipe de pesquisa, né? No nosso caso, como eu sou orientadora de vocês, vocês vão colocar o meu nome na equipe de pesquisa, tá certo? Então, vou colocar meu CPF, meu nome vai aparecer completo e a minha ação dentro do projeto de pesquisa, tá certo? Então, vocês determinam isso. E aqui, ó, tá vendo? A instituição proponente já aparece, Universidade Federal do Ceará, Propesc, tá? Então, estamos aí. É um estudo internacional? Não, né? A gente faz um estudo no Brasil mesmo. Terminou, né, de preencher? Salva, tá certo? Ou então você já passa para a próxima, mas toma cuidado, tá certo? Para não perder esses dados. Às vezes eu gosto de salvar, mesmo que eu tenha que sair, né, para depois entrar de novo, tá? Mas cuidado aí para... Agora não fica muito cheio, né? Mas daqui a pouco vai encher de informação e aí pode ser que você se perca no meio do caminho. Bom, a parte 2 é a área de estudo, tá certo? Então, aqui também não é muito grande, é uma coisa simples, dá para fazer, né? Então, a área temática especial, olha, veja, não é nada de genética humana, nem de reprodução humana, nada disso você vai precisar marcar, porque não é da área da saúde, nem da medicina, qualquer coisa desse tipo. Grandes áreas do conhecimento, né, vinculadas ao CNPq. A nossa grande área é ciências humanas, quem trabalha com educação, então fica na área 7, tá? Quando isso acontece, você não coloca mais nada, tá certo? Porque ele fica assim, cinza mesmo. E aí você vai colocar um título público da pesquisa. O título público, eu particularmente gosto de colocar sempre igual ao título principal, para que depois eu não me perca, né? Falo assim, qual é o título principal? Qual é o título público? Eu prefiro colocar tudo igual. E aí, igual ao título que vai estar no seu projeto de qualificação, igual provavelmente ao que vai ficar na sua dissertação, tá? Então, é importante que você siga esse caminho, tá? Aqui é interessante você olhar que tem os caracteres restantes, né? Então, ele tem um número de caracteres que você pode colocar no título. Então, fique atento a esse detalhe, tá? O título principal ele é o mais importante e não pode ser modificado depois que sair o parecer do CEP, tá certo? Então, por isso que existe uma polêmica muito grande, né? Eu envio esse projeto antes da qualificação, depois da qualificação, aí você acerta com o seu orientador, tá certo? Para saber como é que você vai querer fazer, tá? Mas se por um acaso você fizer antes da qualificação, esse título não pode mudar mais, mesmo que a banca solicite. O título principal da pesquisa está aqui, né? Novamente, né? Que aqui em cima tem um espaço para o título público, mas aqui embaixo tem para o título principal, tá bom? E outros elementos, ó, contato público, né? Será o pesquisador principal? Sim. Aí vai aparecer o seu CPF, nome social, telefone, e-mail, né? E você pode adicionar esse contato aí, tá bom? E tem também aqui esse contato científico, que provavelmente vai aparecer seu nome também. Eu, particularmente, como falei, gosto de salvar, né? Mas você pode ir para o próximo, que é a próxima etapa. Então, vocês estão vendo que até agora não teve nada demais, né? Com exceção daquela ideia lá que eu falei para vocês. Coloque o Propesc logo, para depois não ter problema, né? E aqui a gente vem para a parte 3, desenho de estudo e apoio financeiro, né? O desenho do estudo, ele tem a ver com o resumo, tá? Mas, se não me engano, mais para frente, ele pede para colocar o resumo também, tá certo? Então, se você tiver que colocar o desenho e o resumo, então o desenho ele vai ser o resumo do resumo, tá certo? O financiamento, para quem é estudante de mestrado, é um financiamento próprio, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Pronto. É um financiamento próprio. O desenho é até 4.000 caracteres, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe também, porque se passar, ele corta mesmo aquilo que você escreveu, tá? E é importante você colocar as palavras-chave, né? Que tem que ser igual ao que está lá no seu texto da qualificação, tá certo? Então, um total de 5 palavras-chave. Veja que aqui a palavra-chave não é uma atrás da outra, separada por ponto ou ponto e vírgula. É um campo para cada palavra-chave, tá bom? Então, esse é um detalhe também diferente daquilo que você escreve na qualificação. Então, aqui também não tem mistério, tá? Esses elementos, por exemplo, o desenho, quem é meu orientando ou minha orientanda recebe um modelo de como construir esse desenho, tá certo? Então, eu abro uma pasta lá no Drive e coloco todos os modelos, né, do que precisa ser escrito para que vocês possam retirar do texto da qualificação e ir construindo esses elementos.
Pronto, então vamos para a parte que é mais longa, né, que é o detalhamento do estudo, tá bom? Então eu vou só pontuar aqui e conforme for passando eu vou explicando. Então, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Eu falei que tinha um resumo, né? Então, o desenho é uma coisa bem curtinha, tá? O resumo é mesmo o resumo do que tá lá na sua qualificação. Tem a introdução, tem a hipótese, tem o objetivo primário, né? Então, nessa primeira parte aqui, né, eu recomendo que vocês escrevam o resumo por último, mas se o seu projeto de qualificação já está pronto, então não tem por que escrever por último, é só copiar e colar o que está lá, né? Respeitando o número de caracteres que eles solicitam. Geralmente, em tudo que eles pedem é 4.000 caracteres. E eles nunca falam se é com espaço ou sem espaço. Eu sempre sofro em relação a isso, né? Mas depois de tantos anos e tanto bater com a cabeça na parede, eu já entendo que o número de caracteres é com espaço, tá certo? E aí, se for sem espaço, eu ganho aí uns caracteres a mais, tá bom? Então, pense sempre com espaço para evitar problema, porque depois que você escreve e coloca lá, se não der, aí você vai ter que tirar algumas coisas, isso demora e você às vezes não tem esse tempo. A introdução, né? A introdução é aquilo que vem com problema, justificativa e as perguntas de pesquisa, tá bom? Hipótese, eu nunca coloco nas pesquisas que eu oriento e as pesquisas que eu faço, porque eu trabalho com uma pesquisa qualitativa e quando eu vejo hipótese, para mim, né, e aí a escola que eu cresci assim, digamos assim, influencia na minha forma de olhar para o fenômeno que eu vou estudar. Como o fenômeno que eu estudo tem a ver com ensino, aprendizagem e avaliação, então eu fico muito temerosa em colocar hipótese, porque eu acho que isso pode contaminar a minha forma, a minha interpretação a respeito do que eu vou viver lá em campo, tá bom? Então eu sempre recomendo para os meus orientandos não colocarem. Mas se vocês tiverem, é só copiar e colar. Objetivo primário, né? Então, 4.000 caracteres, retirar do objetivo geral do projeto. Então, você copia e cola lá no objetivo primário o objetivo geral. Pronto, e aí vem o restante, né? Mais coisas. Objetivo secundário, metodologia proposta, critério de inclusão, critério de exclusão, tá bom? O objetivo secundário, ele vem também com 4.000 caracteres e você pode retirar dos objetivos específicos do projeto. A metodologia proposta, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque, veja, são 4.000 caracteres e a metodologia é uma das partes mais longas que a gente escreve quando vai trabalhar com o Design Based Research, certo? Então, o DBR. Eu peço para os meus orientandos inserirem na metodologia proposta até a parte 4 da DBR, fazendo um resumo disso, porque vai passar de 4.000 caracteres, com certeza, né? A gente detalha bastante o que a gente vai fazer, então aqui é necessário fazer uma redução do texto, tá? Trazer a essência até a parte 4 da DBR, tá bom? O critério de inclusão lá está marcado como não se aplica no modelo, né, que eu mostrei para vocês. Você pode não colocar nada no critério de inclusão, né, também são 4.000 caracteres no máximo, mas se você for escrever, né, é importante você dizer quais são os elementos que você utilizou para incluir os sujeitos na pesquisa, né? Aqueles sujeitos que consentiram e assentiram, né, participar, sujeitos com determinada faixa etária, né, com determinada condição tecnológica, dentro ou fora de algum contexto específico. Então, às vezes, é interessante colocar quais são esses critérios que você está utilizando para incluir esses sujeitos na pesquisa. Do mesmo jeito, você faz para dizer quais são os critérios de exclusão, né? Do mesmo jeito, usando os mesmos argumentos. Consentimento, assentimento, aprovado, olha, quem não consentiu ou não assentiu não vai fazer parte, né, dos sujeitos da pesquisa. Quem tem uma faixa etária maior que 18 anos, por exemplo, não pode fazer, né, ou menor de 10 anos. Então, você pode fazer aqui um recorte do que você vai incluir e do que você vai excluir, tá certo? Não há uma obrigatoriedade disso, então vocês podem simplesmente não escrever nada a respeito desses tópicos, tá? Pode ser
quem vier, né? Então, não tem problema. Aqui continua, eu falei que era mais longa, né? Então, a gente tem os riscos, os benefícios. Tá aqui, ó, metodologia da análise de dados, entendeu? Então, por isso que lá na metodologia anterior, né, você não precisa colocar a metodologia toda, porque aqui você vai dizer como é que você vai analisar os dados. O desfecho primário, e tem mais coisa, tá certo, gente? Já já eu apresento. Então, o que são os riscos, né? Quais os riscos que os sujeitos que participam da pesquisa correm ao participar do estudo, né? E isso tem que ficar bem claro, principalmente no TCLE e no TALE. O TCLE é do consentimento e do TALE é o assentimento, livre e esclarecido, né? Então, lá tem que ter um texto explicando quais são os riscos. E esse texto que você coloca lá, você copia e cola para cá, tá certo? Porque aí fica tudo padronizado. Os benefícios também, tá certo? Então, quais os benefícios que os sujeitos que participam da pesquisa obtêm ao participar do estudo? Então, é um texto que você vai ter que ter no TCLE e no TALE, né? E que você pode copiar e colar para cá também para padronizar, tá certo? Eu coloco assim porque risco e benefício tem um modelo que o próprio Comitê de Ética traz para a gente utilizar, né? E a gente faz o uso mesmo desse modelo, né, para colocar. E às vezes é aí que os avaliadores, às vezes, pedem para retornar o projeto para a gente avaliar melhor, né, o que a gente quer escrever nesses pedaços, digamos assim, né, do risco e do benefício, tá bom? Mas dentro do modelo que já foi, daqueles que a gente já utilizou, né, que já foi, voltou, a gente tem um modelo que geralmente é aceito, tá bom? Então, depois eu vou passar todos esses modelos para vocês e colocar dentro da pastinha. Na metodologia de análise de dados, né, olha aí, são só 4.000 caracteres também, né? Como é que a gente vai explicar aquela análise enorme, né, aqui? Mas eu peço para que vocês insiram a parte 5 da DBR resumida aqui, né? Então, do mesmo jeito que vocês resumiram a outra até a parte 4 da DBR, aqui a parte 5 fica mais enxuta e vocês podem colocar. Gente, a gente usa muita tabela, muito quadro, muita figura, né? Então, aqui nada disso vai caber, tá certo? Não entra figura, não entra tabela, não entra quadro, não entra gráfico, não entra nada, tá? Só texto mesmo. Então, vocês vão resumir, vão ter que apresentar a ideia na base textual. O desfecho primário, 4.000 caracteres. O que é isso, né? Ele está vinculado ao objetivo geral. Então, o que se espera obter ao alcançar o objetivo geral? Então, quais são as consequências, né? Do que você vai ter quando você alcançar esse objetivo geral, tá bom? Então, você tem que escrever um texto à parte em relação a isso, porque geralmente a gente não escreve isso no texto da qualificação. E aqui tem mais, desfecho secundário, tamanho da amostra no Brasil, data do primeiro recrutamento, países de recrutamento e sim, aqui finaliza a parte 4. Então, se eu estava falando que o desfecho primário tinha a ver com o objetivo geral, o desfecho secundário está vinculado aos objetivos específicos. Então, o que você espera obter ao alcançar cada objetivo específico que você traçou? Aí você escreve um texto falando sobre essas possíveis consequências, tá bom? O tamanho da amostra no Brasil é igual ao número de sujeitos que consta lá na metodologia. Você vai trabalhar com 20 sujeitos? Então, você bota aí, tamanho da amostra é igual a 20, né? Mas eu não tenho certeza absoluta. Então, bota uma amostra um pouco maior, porque não vai te dar problema quando você estiver aplicando, tá certo? Se você tiver uma amostra de 30 e você trabalhar com 40, né, depois você pode ser questionado em relação a isso. Mas se for o contrário, né, se você tiver 30 alunos e tiver colocado aqui 40, né, então tá tudo certo, não tem problema. Você vai colocar também a data do primeiro recrutamento? Não precisa, né? Não se aplica, tá certo? Porque você não sabe quando isso vai acontecer de fato, né? E os países de recrutamento, né, no Brasil, que a gente vai fazer isso, tá bom? E aí, do mesmo jeitinho lá, né, salva, né, ou vai para a próxima, aí vocês decidem o que vocês querem fazer. Precisa ter fôlego para colocar tudo isso. Eu diria que, assim, o ideal dos ideais é você ter todo esse texto escrito à parte, para na hora que você for colocar, você simplesmente copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, né? Observando todos os aspectos com muita calma, muita tranquilidade, não vai fazer isso atropelado, porque não funciona, viu? Então, tá aqui, ó, outras informações, né?
é onde você vai ter que ter mais atenção. Então, o anterior você teve mais trabalho, agora você vai ter que ficar bem atento ao que você está escrevendo. Haverá uso de fontes secundárias de dados, né? Então, geralmente a gente não coloca, né? Prontuários, dados demográficos, a gente não coloca nada. Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente e os grupos que serão divididos. O estudo é multicêntrico no Brasil, né? E você vai colocar aí alguns elementos que tem mais coisa para botar, eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, lembra que o número de indivíduos é igual ao número de sujeitos da metodologia, tá? E se você vai subdividir em grupo, eu coloco assim porque os meus orientandos trabalham muito nesse formato, você vai colocar que sim, vai dividir em grupos, com o número de grupos que você colocou lá na metodologia do seu trabalho, tá certo? Lá da qualificação, e para cada grupo você vai ter uma identificação, que é o ID, o número de participantes daquele grupo e as intervenções que serão realizadas naquele grupo. Nós trabalhamos lá na DBR com 8 intervenções, tá certo? Então, vocês vão ter que escrever um resumo da intervenção 1 até a intervenção 8 aqui, tá certo? Mas a gente já apresenta esse resuminho quando a gente vai apresentar, né, se não me engano, lá na parte 3, né, da concepção da SD, né, da sequência didática, a gente tem um resuminho, né, tem a aplicação do questionário inicial, tal, então aquela sequência toda, até a aplicação do questionário final, vocês podem colocar aqui, tá certo? E vai ser a mesma para todos. Então, a ideia é que a gente tenha o número de participantes em cada grupo sendo igual, só que a gente vai ter assim, grupo 1, grupo 2, né? Grupo G1, grupo G2, grupo G3, grupo G4, né? Dependendo da quantidade de estudantes que vocês colocarem na metodologia, tá bom? Então, esse detalhe aí, ele é bem importante. É um estudo multicêntrico no Brasil? Não, né? A gente está fazendo a pesquisa só mesmo, né, na escola onde vocês vão estar lotados. Mais coisas, né? Propõe dispensa do TCLE? Não. Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco? Coloque que não. Cronograma da execução, né? Vou já explicar. Orçamento financeiro também, né? E outras informações que sejam necessárias, justificativas, considerações, tá bom? Então, já falei que não vai haver dispensa do TCLE, porque se você colocar aqui sim, você vai ter que arranjar uma justificativa para isso, e nem sempre eles aceitam. Então, coloca que não, você vai aplicar o TCLE e tudo bem. Retenção da amostra, não, né? Então, o cronograma de execução, ele tem que ser idêntico ao que consta no projeto e em documento que é solicitado à parte, tá bom? Então, o que está lá na sua qualificação tem que ser igual a esse documento, que tem que ser igual ao que você vai cadastrar aqui, né? E aí, eu recomendo que quando vocês forem fazer, né, o cronograma de vocês, vocês coloquem as coisas de uma maneira mais geral, não muito detalhada, porque para cada um que você vai colocar, por exemplo, coleta de dados, né, se você for falar que você vai fazer 8 intervenções e colocar assim detalhadamente, né, você vai ter que inserir todos os dados de cada intervenção. Isso pode demorar muito e é desnecessário, tá certo? Então, vocês podem colocar algo assim mais... como é que eu posso dizer? Mais amplo, tá certo? Não precisa ser algo tão específico assim, tá? Então, eu coloquei coleta, análise e redesenho da SD, mas a gente pode ampliar isso um pouquinho, né? Para que vocês não tenham muito trabalho na hora de colocar. Quer ver, ó? Bem aqui, ele pede, ó, cronograma, né? Então, identificação da etapa, início, término, né? Então, você vai ter que saber bem direitinho a data que você vai começar, a data que você vai terminar para cada intervenção. Isso pode mudar, com certeza, né, no momento da aplicação. Então, faça uma coisa mais ampla que não vai te comprometer muito depois. O orçamento financeiro, né? Como é que a gente faz um orçamento financeiro para um trabalho de mestrado? Né? Sai tudo do bolso do orientando, né? E aí, a gente não coloca, né, geralmente, na qualificação que a gente entrega para a banca, mas a gente tem que colocar na qualificação, no projeto de qualificação que a gente entrega para o comitê de ética, tá certo? Então, ele tem que ser idêntico ao que consta no projeto e também vai ser solicitado um documento à parte. Tem que estar tudo igual. Do mesmo jeito que o cronograma, tem que estar, o orçamento tem que estar aqui na plataforma, tem que estar no projeto e tem que estar nesse documento à parte que vai ser assinado, tudo igual,
né? Geralmente, eu coloco só os elementos básicos de custeio. Papel, pincel e manutenção de algum computador, caso seja necessário. Tá bom? Mesmo porque a escola onde a gente está vai custear muita coisa, né? E como a gente não está colocando que a escola custeia, somos nós que vamos custear, né? Então, são vocês, na realidade, né? Então, é importante colocar pouca coisa mesmo, só para dizer que tem um orçamento. Outras informações, apenas se você achar que é necessário. Eu, particularmente, oriento os meus a não colocar nada, deixar em branco. E aqui tem a bibliografia. Eu falei assim, poxa, não acabou não, professora? Não, só acaba quando tem esse amarelinho aqui embaixo, né? Laranjinha. Aí você vai colocar idêntica às referências que você colocou no seu projeto, tá bom? Copia e cola para cá, né? Salva ou clica no próximo e vai em frente. E aí a gente chegou no ponto nevrálgico, né, do cadastro. Essa é a parte mais perigosa, eu diria assim, né? Que vai te dar mais trabalho e é que você vai ter que tomar mais cuidado, principalmente nesse começo. Que é assim, anexar a folha de rosto. E ele vai dizer aqui o passo a passo que você tem que seguir, tá certo? E, de fato, você começa imprimindo essa folha de rosto, né? Imprimiu a folha de rosto, você vai ter que assinar e vai ter que levar para a coordenação do seu curso de pós-graduação e aí o coordenador vai ter que assinar, tá certo? Assinou tudo certinho, veja, se não me engano tem mais de um lugar para assinar, então fiquem atentos a isso para evitar problema depois, né? E aí você vai fazer o que? Vai escanear isso tudo assinado, né? Ou se tiver sido assinado digitalmente, ótimo, e você anexa o arquivo com as assinaturas bem aqui do lado, ó, anexar a folha de rosto, tá certo? Esse anexo aí é depois que todo mundo assinou, tá bom? Isso pode demorar um pouquinho, né, gente? Porque às vezes o coordenador não tá, assim, tão rapidamente disponível, tá? Então, esse negócio que eu falei de salvar é muito importante, porque pode ser que você não tenha esse documento logo, né, prontamente, tá bom? Mas não é só isso que vocês têm que fazer na vida, né? Vocês têm que incluir vários e vários e vários arquivos, tá bom? E eu vou explicar para vocês quais são esses vários arquivos. Eu até fiz um print aqui, quando a gente clica aí no tipo de documento, tem essa lista de documentos que a gente tem que providenciar. É claro que a gente não precisa providenciar todos, mas é importante a gente providenciar aqueles que são obrigatórios, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o que é necessário. Então, o que você precisa incluir nos arquivos? A brochura da pesquisa, ou seja, o seu projeto de qualificação, com o quê? Com os questionários que você vai aplicar, com os formulários que você vai aplicar, com todos os anexos, os apêndices que você vai aplicar, com o cronograma que você determinou, com o orçamento, com o modelo do TCLE que você vai aplicar e com o modelo do TALE. Tudo isso tem que vir ali como apêndice, além de tudo que você já escreveu na sua qualificação, tá? À parte, né, vem um documento do cronograma, tá certo? Tem um modelo que você tem que preencher lá com a logo do comitê de ética bem direitinho, tá? Esse modelo tem o seu texto modelo, que você vai preencher, obviamente, com os dados da sua pesquisa e vai ter que assinar ao final. Gente, eu só não, com essa fase de transição, eu só não sei se eles estão aceitando a assinatura SouGov ou não. É importante depois vocês verificarem, tá certo? Na minha época, digamos assim, eu assinava à mão mesmo, tá certo? E aparecia a minha assinatura escrita à mão. Mas, hoje em dia, né, muitos documentos só são aceitos digitalmente quando são assinados pelo SouGov. Então, verifiquem se junto ao Comitê de Ética essa é uma obrigatoriedade também, tá bom? Declaração de instituição e infraestrutura. Existe um modelo também, né, que você preenche e leva para a escola, onde você vai aplicar, né, para que o responsável pela escola assine esse documento. Isso é muito importante, tá certo? Declaração de instituição e infraestrutura. Ah, mas eu não vou aplicar na escola, vou aplicar numa universidade. Ok, então você vai ter que ir para alguém nessa universidade que seja responsável pela sua pesquisa para
assinar. Quando eu faço a minha pesquisa no Instituto Universidade Virtual, eu entrego para o diretor do Instituto assinar, certo? Não é o reitor da UFC que assina, é o diretor do Instituto, porque o laboratório que eu trabalho fica dentro do Instituto e ele é o responsável maior por esse laboratório. Então, é ele que assina, tá? Então, para quem vai trabalhar na escola, basta chegar lá na escola, saber quem é o responsável, né, pela escola, pode ser o diretor, né, pode ser outra pessoa, e aí essa pessoa assina. Declaração de manuseio de material biológico. Não precisa, certo? A gente está trabalhando com elementos educacionais, a gente não vai fazer nenhum manuseio de material biológico, então não vai necessitar desse documento. Declaração de pesquisadores. Também tem um texto modelo, tá? E nesse caso aí, como a pesquisa está sendo orientada por um pesquisador sênior, então tem que aparecer a sua assinatura e a assinatura do seu orientador, da sua orientadora. Declaração de concordância. Então, você está concordando, né, em aplicar a pesquisa, tem um texto modelo também, e aí eu não estou lembrada se o orientador ou a orientadora assinam também, tá certo? Mas se for o caso, fiquem atentos, tá? Declaração do patrocinador. Olha, geralmente as pesquisas de mestrado não são patrocinadas, então não há necessidade desse documento. Mas, se você estiver fazendo uma pesquisa que está sendo financiada pelo CNPq, pela FUNCAP ou outro órgão, então você precisa da declaração, inclusive do contrato, né, que você estabeleceu com essa instituição para colocar aí no CEP também. Orçamento, né? Lembra que eu falei? Então, existe um documento à parte, tem o texto modelo, você coloca lá o quadro ou a planilha do seu orçamento, junto com o texto, modelo, e assina, tá certo? Isso tudo também é importante. Eu me lembrei de uma coisa super importante agora que eu falei aqui, eu não coloquei na ordem da apresentação. Mas, gente, todos os arquivos eles têm que ir em PDF. E outro detalhe super importante, porque a gente pena quando a gente não sabe disso. Mas os arquivos, os títulos dos arquivos, eles não podem ter acento, não podem ter tio, cedilha, tá certo? Então, nenhum caractere especial pode ter, nem espaço entre as palavras. Então, se você quer colocar espaço entre as palavras, você coloca um underline, tá certo? Que é um tracinho que eles aceitam na hora da leitura do arquivo. Se por um acaso você enviar seu arquivo e ele não for aceito, preste atenção no título, porque pode ser que tenha alguma coisa lá que você não está prestando atenção, um acento que ficou perdido, ele não aceita, o sistema não aceita, tá? Então, fica aí esse detalhe importante. Em outros, eu costumo inserir o currículo Lattes atualizado de novo, tá certo? Porque eles pedem, e aí eu fico com medo de não estar atualizado lá no início, eu coloco aqui de novo para poder evitar qualquer problema. Solicitação anexada pelo pesquisador responsável, tem um texto modelo, é uma cartinha que a gente tem que enviar para o CEP dizendo que a gente está fazendo essa solicitação, né, para eles avaliarem o projeto, né, a proposta, tem a sua assinatura também. E, por fim, o TCLE e o TALE, tá bom? Então, veja só, o TCLE, ele é um documento de consentimento, tá certo? É livre e esclarecido. Então, geralmente é assinado por pessoas maiores de idade. Se você for fazer uma pesquisa na escola, com EJA, onde todo mundo é maior de idade, então, o TCLE é o único documento que você vai utilizar para o consentimento, tá bom? Precisa da sua assinatura, da assinatura dos responsáveis, caso seja menor de idade, né, os seus sujeitos, e de uma testemunha, tá certo? Então, isso é importante. E, geralmente, o TCLE não é aplicado por você, é aplicado por outra pessoa para poder a gente não influenciar no momento da assinatura, tá certo? Então, tem esse detalhe. E o TALE, ele é aplicado só com sujeitos menores de idade. Então, ele tem que dar o assentimento dele dizendo que ele quer participar da pesquisa, tá bom? Mas no TALE também tem uma assinatura sua, né? E a assinatura do menor de idade. Tá ok? Então, olha só, mostrei tudo para vocês. E ainda, para a gente finalizar, deixei aqui o local dos modelos, tá bom? Onde é que você acha os modelos todos para baixar? Nesse endereço aqui.
nessa página do Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará, tá certo? Se você jogar no Google, né, e pedir para chegar no Comitê de Ética da UFC, ele vai te levar para vários lugares, menos para esse, né? E alguns lugares com link quebrado, inclusive, né? Eu acabei de fazer esse teste, deu esse problema. Eu falei assim, bom, eu vou pegar o material que eu tinha, né, anterior e vou colocar aqui, testei e funcionou, tá bom? Então, aqui vocês vão encontrar todos aqueles modelos, né, que eu falei. Os meus orientandos recebem um modelo já semi-preenchido, que é para vocês não terem muito trabalho, tá certo? E seguirem mais, assim, corretamente dentro do que é previsto, daquilo que a gente já testou algumas vezes e funcionou, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quem está sob minha orientação, envia para mim pelo WhatsApp, conversa comigo, né? Eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês. E quem não é me orientando, quiser esclarecer alguma dúvida, manda aí nos comentários também, né? Que assim que eu receber a dúvida, eu respondo para ajudar vocês. Não é uma tarefa muito agradável, tá certo? Mas quem trabalha com seres humanos precisa. Esse material, né, do Comitê de Ética, quando você recebe o parecer consubstanciado que é favorável, é muito bom porque você se sente resguardado, né, em termos de pesquisa, e aí se alguém reclamar qualquer coisa, você tem, né, a assinatura das pessoas que participaram da pesquisa, e isso aí, em termos de justiça, é bastante confortável, né? A outra questão é quando você for publicar. Muitas revistas atualmente solicitam, né, o parecer consubstanciado, e é importante que você tenha esse documento para comprovar que você realmente aplicou, passou aí, né, pela aprovação do Comitê de Ética, tá bom? Aplicando o TCLE e o TALE. Certo? Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso aí ao submeter o projeto para o Comitê de Ética, que tudo funcione bem, né, dê tudo certo, para que vocês consigam depois, né, ir a campo sem nenhuma dor de cabeça. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês e até a próxima.